Colossenses 3, a partir dos versículos 18, amém? 18 ao 25, que diz assim: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. Tem algumas traduções que diz com grosseria. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizestes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz justiça receberá em troco, aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. E o versículo 1 do 4, Senhor, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vos tende Senhor no céu. Amém? Poder sentar em nome de Jesus. Infelizmente, queridos, a igreja tem se calado em muitos assuntos. E aonde a igreja se cala, o diabo fala. Então, por isso que nós, como igreja do Senhor, nós não podemos nos calar em muitos assuntos que às vezes as pessoas acham que não é assunto para a igreja. A igreja só tem somente que pregar o evangelho, sim, mas o evangelho ele é integral. O evangelho ele tem que atingir o homem em toda a sua totalidade, porque o evangelho é boa nova. E qual é a boa nova? Cristo Jesus, o Filho de Deus, amém? E quando nós estudamos aqui a carta de Colossenses, nós, no primeiro capítulo, no capítulo 1 e no capítulo 2, Paulo aqui fala da supremacia de Cristo, Paulo aqui fala da eficiência de Cristo, Paulo aqui fala da soberania de Cristo, que a salvação só está em Cristo, a justificação está em Cristo, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, que aquele que está em Cristo vive de uma forma diferente. E Paulo ele tem um hábito sempre nas suas cartas, que na primeira parte das cartas ele traz o ensinamento das doutrinas, ele mostra as doutrinas. E na segunda parte Paulo vem aplicando essas doutrinas na nossa vida diária. Como praticar essas doutrinas? E foi o que Paulo fez aqui. Porque o cristianismo, irmãos, ele é abrangente. O cristianismo, ele tem que ser vivido em todas as áreas da nossa vida. Amém? Então, o cristianismo, ele influencia. E ele traz uma demanda para nós, que nós temos que viver como eu individual, o eu na família, o eu na sociedade, o eu em tudo que eu for fazer. E quando eu estou falando desse eu, não estou falando do ego do homem não, tá, irmãos? Eu falo como pessoa. Então, Paulo aqui vem nos mostrar que toda a nossa vida, que o cristianismo é uma forma de se viver. Não é simplesmente hábitos, costumes, não. É um hábito de se viver, é uma forma de se viver. E nós, Paulo aqui mostra nos primeiros capítulos, que nós fomos justificados por essa graça. E por isso que nós vivemos uma vida santa. Eu ouvi uma frase muito interessante que diz assim: a lei é uma regra de gratidão e não para a salvação. Eu achei isso muito interessante. A outra frase foi: a lei nos mostra, nos aponta para Cristo. E Cristo nos aponta a lei para a santificação. A lei nos aponta para Cristo para sermos salvos, mas Cristo
cumpriu a lei e nos traz de volta para a lei, para a nossa santificação. O que nós fazermos não vai nos levar a sermos salvos, mas nós fazermos porque somos salvos. Amém? Está dando para entender o raciocínio? Então, o que nós vemos na carta aqui de Paulo aos Colossenses, como eu já falei, é uma carta pequena, mas muito profunda, muito profunda. E nesses versículos que nós lemos aqui, se a gente fosse ler do 1 ao 17, Paulo aqui vai falar da nossa luta contra a carne, da nossa perseverança. E quando chega aqui nos versículos 18 ao 25, e no versículo 1 do capítulo 4, Paulo já mostra que se nós vivemos em Cristo, se nós estamos nele, se nós dissemos que somos dele, se nós reconhecemos que fazemos parte do reino dele, essa supremacia de Cristo, ou seja, essa vida de Cristo tem que refletir nos nossos relacionamentos, seja ele familiar ou seja ele na sociedade. Por que a sociedade está do jeito que está? Porque muitos que se dizem cristãos não estão vivendo de acordo como Cristo nos ensina, como os princípios de Cristo na sociedade. E Cristo nos ensina, a palavra de Deus nos ensina de tudo, sobre tudo, em nome de Jesus. E a supremacia de Cristo, ela tem que ser revelada, ela tem que ser vivida no nosso relacionamento familiar. E aqui fala no versículo 18, esposas, sede submissa ao próprio marido, como convém no Senhor, né? O que é ser submissa? O que é ser esse termo submissa? Né? É um termo que infelizmente tem sido corrompido em meio à sociedade. Quando a gente fala em submissão, as pessoas pensam em inferioridade, enquanto não tem nada a ver, não tem nada disso. A mulher não é inferior ao homem, e nem um homem superior à mulher. A mulher não é melhor do que o homem, e nem um homem melhor do que a mulher. Amém? Um se completa. A palavra de Deus diz que o homem e a mulher são um em Cristo, em nome de Jesus Cristo. Mas, infelizmente, tanto a sociedade como a igreja têm interpretado mal esse termo submissão. Esse submissão quer dizer estar ao lado. Esse submissão quer dizer ser ajudadora, auxiliadora numa missão. E de quem é essa missão? A missão do marido. E aqui esse termo de submissão da mulher ser submissa, a Bíblia diz que ela tem que ser submissa só ao seu marido. Não quer dizer que a mulher tem que ser submissa a todos os homens, não. A submissão é ao seu marido. Amém? Se ela tem a mente de Cristo, se ela é uma mulher que teme ao Senhor, ela vai se submeter, ela vai ser submissa ao seu marido. Mas, infelizmente, isso tem sido mal compreendido. As mulheres acham que esse termo submissão é um termo que vai rebaixar a mulher. Não, não tem nada a ver com isso. E os homens acham que esse termo, que eles são bambambam em cima das mulheres. Não é nada disso. Biblicamente não é nada disso. E infelizmente por essa ideia errada é onde nasceu o feminismo, né? Que as mulheres acham que não precisam dos homens, que não quer saber dos homens, uma visão totalmente deturpada do valor do homem e da mulher que Deus diz na palavra. E também o homem, por se achar superior numa visão errada, tem o machismo, onde o homem acha que ele é melhor do que a mulher é inferior, né? E a gente vê isso, infelizmente, na igreja, nos lares, na sociedade, nas empresas, porque a mulher estuda igual o homem, mas na hora de receber o salário, ela faz a mesma coisa, ela ganha menos do que o homem. Mas não é nada disso. O Senhor, não, esse termo não é uma legalidade para o homem maltratar a mulher. Não. Isso é somente uma questão de estrutura familiar. Essa submissão só existe como uma questão de estrutura familiar. Amém? Isso não quer dizer que o homem tem que tratar mal a mulher, tem que tratar a mulher como empregada, como capacho, não. Pelo contrário. Amém? Antigamente, às vezes as pessoas falam da Bíblia, e antigamente, culturalmente, né?
as pessoas desvalorizavam as mulheres não tinham vez, né? Mas aí Jesus veio, lindo, maravilhoso, e começa a mudar isso tudo. Jesus nasceu de uma mulher, Jesus apareceu na ressurreição primeiro para uma mulher, Jesus conversou com uma mulher no poço. Jesus, com isso, ele fez o quê? Mostrando que a mulher também é criação de Deus, que a mulher não é melhor do que o homem e nem é inferior ao homem. Estão lado a lado, cada um na sua função, ajudando o outro. Amém, queridos? Em nome de Jesus, Deus criou o homem e a mulher. Então, o homem tem o seu papel e a mulher também tem o seu papel. Tanto o homem e a mulher são um em Cristo. Ser submissa é ajudar o esposo na sua missão, como eu já falei. Amém? E essa submissão, ela é condicionada. Ela é condicionada. Você só vai ser submissa se seu esposo, o que ele está fazendo, a missão dele, o que ele for fazer, o que ele falar, convém ao Senhor. Se ele te obrigar a fazer algo que não provém da vontade do Senhor, da palavra do Senhor, a mulher não tem que se submeter. Porque a primeira submissão da mulher, se ela é uma mulher de Deus, é a Cristo. A primeira lealdade que nós mulheres temos que ter é com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, mulheres? Em nome de Jesus. Ela não tem obrigação de submeter ao seu marido, se os interesses do seu marido não convêm na palavra do Senhor, não forem para a glória de Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Amém? Amém. Tanto que o Senhor, ele faz uma simbologia entre Cristo e a igreja, né? Pega a simbologia do casamento para simbolizar Cristo e a igreja. A igreja tem que ser o que a Cristo? Submissa. Mas aí que está. E os maridos, como que tem que amar as esposas? Como Cristo amou a igreja. As mulheres ficam tão indignadas pela questão da submissão. Mas é tão fácil ser submissa a um marido que teme ao Senhor e que a ama como Cristo ama a igreja. Então, para você que é marido, a sua responsabilidade é muito maior. A sua cobrança é muito maior. Essa questão de submissão, como eu já falei, é uma questão somente de função na estrutura familiar. Ninguém é melhor do que ninguém. A mulher veio do homem e o homem veio da mulher. Interessante isso, né? No versículo 19 diz assim: maridos, amai a vossas esposas e não a trateis com amargura. Tem traduções que diz, não trateis com grosseria. Amém? Amar é respeitar, cuidar, ajudar. No casamento, onde o homem cumpre o seu papel de amar a esposa, vai ser fácil para essa esposa ser submissa a ele. Vocês não acham? Vai ser submissa, porque ela vai estar sendo bem cuidada, ela vai estar sendo bem tratada, ela vai estar sendo respeitada. Quando os dois, é igual passarinho tem 2 asas, e a gente sempre usa isso para a vida espiritual cristã, como a oração e a palavra. E a mesma coisa a gente pode dizer um casamento. O casamento tem os 2 papéis, os 2 lados, da esposa e o do marido. Se os 2 estão caminhando juntos, se cada um está batendo em direção ao seu papel, à sua função no casamento, o voo vai ser lindo, o voo vai ser abençoado, vai se chegar no destino certo, porque os 2 estão cumprindo o seu papel. O homem está amando a mulher como Cristo amou a igreja, e a mulher vai ser submissa, como a igreja tem que ser submissa a Cristo como cabeça. Amém? Então vai ser uma bênção. A mulher tem que ser respeitada, porque Cristo valorizou a mulher. Infelizmente, irmãos, a gente vê na sociedade um desrespeito, e a gente vê isso até mesmo com pessoas que se dizem de Deus,
menosprezando as mulheres, humilhando, achando que por a mulher estar de certa forma, ela tem direito, ou ela pode ser estrupada, que ela pode ser violentada. Não, aquela pessoa está perdida e ela precisa de salvação. E aquela pessoa que fez esse ato horroroso com essa mulher, desrespeitando, ele também precisa de salvação. Ele não é inocente não, e a mulher não é culpada pela atitude animal dele não. É isso que nós temos que entender. E Jesus mostrou isso, quebrando a tradição, conversando com uma mulher no poço. Que a mulher tem que ser respeitada e valorizada. Eu sempre ensinei isso para o meu filho, não sei se ele aprendeu. A questão que tem muita gente que fala, prende suas cabritas, suas cabras, sei lá, um ditado, né? Que meu bode está solto. Que isso? Se eu quero que meu filho seja respeitado, o meu filho também tem que respeitar as filhas dos outros. É desse princípio. Mas nós, como igreja, não temos que ser contaminados por essa inversão de valores, não. Temos que valorizar as meninas, respeitar as meninas, valorizar as mulheres, respeitar as mulheres. E isso começa em casa. Isso começa em casa. Amém? E no versículo 19 é o imperativo, ou seja, é uma ordem. É uma ordem, maridos, amai as vossas esposas. Não fala, amasse, não, amai. Vamos ver lá em Efésios 5, 25, que diz assim, vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por elas. Olha aí a importância, né, a cobrança que é. Então o marido não tem que, o esposo não tem que agredir a esposa. Aí de repente muitas pessoas, mas eu não agrido, eu não bato. Mas às vezes você agride com palavras, você agride psicologicamente. Tem muitas versões da Bíblia que fala com grosseria, não trate com grosseria. Aquele marido que resmunga por tudo, que cria uma tensão familiar dentro de casa. A esposa não sabe como ele vai chegar. Às vezes ele se deu mal lá no trabalho e ele chega nervoso e desconta em quem? Quem é o para-raio dele? A esposa. Todo errado. Ela não tem culpa de nada. E assim vice-versa também. A mulher muitas das vezes faz isso com o marido. A questão, o marido criticar a esposa. Tem homens que criticam por tudo. Se a esposa erra um pouquinho no sal, ai, está salgado demais. Se adoçou um pouquinho, está muito doce. Nunca nada está bom, insatisfeito. E passa isso para a mulher. Mas o marido tem que ser como Cristo, um ajudador, um incentivador, um encorajador, um cuidador, um protetor, em nome de Jesus. Não tratar a esposa como empregada. Tem pessoas que acham que casou para ter uma empregada. Não. Nós casamos para viver uma vida em comum, se assim for a vontade de Deus para a nossa vida. E um ajudando o outro. E se você a ama, você vai poupá-la, você vai ajudá-la. Você não vai deixar de ser homem por você lavar uma louça, por você varrer uma casa, não. Sua mãe, sua esposa, não é sua empregada. Ela é sua mãe, ela é sua esposa. Se você tem irmã, ela é sua irmã. Não ache que só sua irmã, pelo fato de ser o gênero feminino, é ela que tem que ser empregada da casa, não. São iguais. Se todos nós vivemos numa mesma casa, todos nós temos obrigação para que aquele ambiente fique melhor. Claro, irmãos, tudo tem que ser dosado. Se o esposo só que trabalha e a esposa não, claro que a esposa também não vai ficar o dia inteiro esperando para o marido chegar cansado e fazer. Não, nós temos que ter o equilíbrio. Mas também não custa nada para aquele esposo, naquele final de semana que está em casa, dar uma folguinha para a esposa que também fica a semana inteira com as crianças, cuidando da casa, lavar uma louça, varrer uma casa, estender uma roupa. Isso não vai deixar de ser homem. Isso você vai estar cuidando, poupando, para que aquela pessoa tenha mais saúde, tenha um tempo para ela, um tempo a mais para ela com Deus, em nome de Jesus. Então, o Senhor chama os maridos, né, para cuidar das suas esposas.
E o culto ao Senhor, marido, começa na sua casa, no sentido de como você trata a sua esposa. Porque não adianta nada a gente aqui na igreja, a gente ser um excelente marido, uma excelente esposa, um excelente filho, e dentro da nossa casa, tudo ser mentira. A gente entra no portão, bota a máscara do bom marido. A gente sai do portão, entra dentro de casa, coloca outra. Vocês já ouviram aquela história do garotinho que chamou o pai para morar na igreja? A mãe falou com o pastor se podia morar na igreja. Por quê? Porque as crianças, elas estão nos observando. E às vezes o exemplo fala 1000 vezes mais do que uma tonelada de palavras. E o menino observou o que acontecia. O pai era um dentro da igreja, na frente dos irmãos. E em casa ele era outro. Ele era outro. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Então, maridos, o seu culto começa lá na sua casa. Quando você ama a sua esposa, você vai estar louvando a Deus. Então, homens, imitem a Cristo, tratando as suas esposas com carinho, respeito e cuidado. Vamos lá para o versículo 20. Os filhos não ficam fora dessa também não, né? Os filhos não ficam fora dessa. Diz assim: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Amém? A primeira autoridade na vida de uma pessoa são os seus pais. A autoridade dos pais é uma autoridade que é delegada pelo próprio Deus. Amém? É o único mandamento que tem uma promessa específica. Os filhos que não obedecem aos seus pais, com certeza, eles não obedecerão nenhuma outra autoridade. E esse é o reflexo que a gente vê aí. A obediência aos pais deve ser integral, alegre e voluntária. A Bíblia diz em tudo. Então, nós não temos que obedecer os nossos pais só quando nos convém. Isso que minha mãe me pediu, isso eu vou fazer, legal, dá para fazer. Isso não faço de jeito nenhum. Não, é em tudo. Tudo, tudo. Os filhos têm que obedecer em tudo e não só no que dá prazer. Se nós formos ler, tem várias referências aqui, eu vou tentar ler rapidinho. Êxodo 20:12 diz assim: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra e que o Senhor teu Deus te dá. Aí vem Deuteronômio 5:20, se eu não me engano, diz assim, acho que é 20. É 20? Não, deixa eu olhar melhor aqui. 5:16. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou. Olha só, é uma ordem, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem aí na terra que dá o Senhor teu Deus. Provérbios 6:20 diz assim: filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixes a lei da tua mãe. Ata-os perpetuamente no teu coração e pendura-os no teu coração. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Então, quando o seu pai e sua mãe te repreende, é porque ele ama. A Bíblia diz que quem ama, disciplina. Amém? Quem ama, disciplina. Então, tem outras referências aqui, mas diz Provérbios 6:20, Provérbios 10:11, tudo chama o filho, a importância da obediência aos pais. E nós estamos vendo aí na sociedade, estamos vendo aí os jovens morrendo. Se a gente sabe notícias de morte, a maioria são jovens, que têm menos de 20 anos de idade. E não é só de bala, de tiro, não. Jovem infartando, jovem dando AVC, jovem com pressão alta, jovem se suicidando, crianças. Por quê? Porque estão quebrando princípios. E, infelizmente, esse mal está assolando a igreja. Jovens, adolescentes, crianças, que muitas vezes estão dentro da casa do Senhor, levantando as mãos, adorando, glorificando, mas dentro de casa, eu ia usar uma expressão bem forte, mas não vou falar não. São
uma tristeza para os pais, uma vergonha para o pai e para a mãe. Eu contei para os adolescentes um exemplo que eu tive na outra igreja de um jovem. O garoto era impecável dentro da igreja, impecável. Aquela pessoa que, sabe, que menino perfeito, né? Não existe, né? Mas a gente fala assim, que menino obediente, prestativo, servo. Uma vez a mãe dele encontrou Sandro, quase enforcou Sandro, agrediu Sandro e perguntou, o que vocês ensinam para o meu filho lá naquela igreja? E ela falou literalmente, meu filho é uma peste dentro de casa, ele quase me agride. Opa! Então, vamos viver a supremacia de Cristo na nossa filiação com os nossos pais. Vamos viver a supremacia de Cristo como esposa, como maridos. Vamos viver Cristo de verdade. Vamos tirar as máscaras, vamos falar de assunto que, infelizmente, por isso que está acontecendo muito divórcio dentro das igrejas. Vocês já viram a estatística? Está tendo mais divórcio na igreja do que fora dela. Por quê? Porque marido não está cumprindo, se diz ser de Cristo, mas não cumpre seu papel de marido. Mulheres que se dizem de Cristo não cumprem seu papel de mulheres. Filhos, infelizmente, não cumprem seus papéis de filhos e dizem ser de Cristo. A gente pode pensar que é absurdo, irmãos, mas eu já vi casamentos que se diluíram por causa da cor de um sofá. O marido queria uma cor, a mulher de outro, e eles não entravam no acordo. Quando o marido chegou em casa, que viu o sofá de outra cor, da cor da esposa, ele pediu o divórcio. Pode parecer loucura, mas é verdade. Porque essa submissão dessa mulher está longe. E esse amor dele está outro. Se um objeto. Então temos que vigiar. Temos que vigiar em nome de Jesus. Filhos, obedecei a vossos pais. Amém? A obediência dos filhos aos pais não é quando convém, mas sim tem que ser feita mesmo sem vontade. Se a sua relação com seus pais vai mal, a sua relação com Deus também vai. Se você não obedece aos seus pais que você vê, você vai obedecer a Deus que você não vê. É para a gente pensar. Lembre-se que Deus vai te honrar na sua decisão de obedecer. Tem até um louvorzinho infantil que diz: obedecer, mas que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. E assim a gente esquece que às vezes o Senhor nos dá regras como ser no casamento, nos dá regra como obedecer a nossos pais, nos dá regra como obedecer às autoridades. E se o filho não obedece o pai e a mãe que o criou, não vai obedecer professor, vai ser uma vergonha na escola, não vai obedecer o patrão quando crescer, não vai obedecer a polícia, que querendo ou não, é uma autoridade. Nós temos que orar por eles, pedir que o coração dos policiais sejam transformados, porque, queridos, só vai haver transformação com o coração transformados. Se a gente ouvir isso tudo aqui de manhã e a gente não pedir ao Senhor para o nosso coração ser transformado, para a gente poder viver isso, Cristo na nossa vida, não vai adiantar de nada. Cristo tem que transformar os nossos corações, primeiramente em nome de Jesus. Amém, queridos? E 21 diz assim: pais, não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Quem não fique desanimados? Os filhos. Então, pais, não irriteis os vossos filhos. Dois extremos. Como que um pai, e eu escutando, eu aqui pesquisando, no grego e no inglês, a palavra, o plural de pais, no sentido de dois homens, tem uma palavra diferente. Mas no português, quando a gente fala pais, é o plural, né? A junção do pai e da mãe. Mas nesse caso aqui, esse pais aqui, no grego, é no sentido no plural de pai, figura masculina, tá? Do homem. E aqui mostra, biblicamente falando, essa autoridade de educar a criança no caminho é do pai.
Essa responsabilidade de ensinar o caminho da salvação é do pai. Quando Deus for cobrar, ele vai cobrar é do pai. E muitas das vezes o que acontece também? O homem joga essa responsabilidade para mãe. Vai para sua mãe. Sua mãe vai ler a Bíblia com você. Sua mãe vai orar com você. Não, pai, a responsabilidade principal é sua. Nós, como mulheres idôneas, como auxiliadoras, nós vamos ajudar também. Mas a responsabilidade, a cobrança de Deus vai ser para o homem, vai ser para o pai. E até isso está diferente, está ao contrário. E isso também está dentro das igrejas. Eu vejo mulheres, as mães, muitas das vezes ensinando mais os filhos o caminho do que os pais. Infelizmente. E se a gente observa isso às vezes dentro do templo, imagine em casa, como não deve ser. Então, pais, a responsabilidade é sua. E quando que você irrita o seu filho? Não é quando você pede a ele ou dá uma ordem para ele fazer alguma coisa, não. O pai irrita o filho quando não há coerência no que ele fala com o que ele faz. O pai fala uma coisa, mas ele faz outra. O pai manda o filho falar a verdade e ele mente e o filho vê. Aconteceu um caso aqui dentro, que eu fui conversar com uma pessoa adolescente. Não vou coisa se é menino ou se é menino. Uma pessoa adolescente. E eu fui conversar com essa pessoa. E ela rasgou o coração. E ela falou comigo, essa pessoa, que os pais eram uma farsa. Que os pais eram outra pessoa aqui na frente da gente. Como que ela podia ver Jesus nos pais, se os pais eram uma farsa? Se dentro de casa, ela usou essa expressão, eles são os demônios. Vocês não conhecem os meus pais. E eu, e agora? E agora? Mas falei para ela, a salvação individual. Jesus morreu por você para perdoar os seus pecados. Então faça a diferença você dentro da sua casa. Seja a luz lá dentro. Ilumina a vida dos seus pais. Então isso é muito triste. E o que aconteceu? Irritou aquela pessoa adolescente. E será que ela permanece com o Senhor? A gente irrita também os filhos quando não há diálogo. Às vezes a pessoa acha porque o filho é criança, é adolescente, não tem vez, não tem fala. Vai falar, cala a boca, você não tem que falar nada. Não se esqueça que a criança e o adolescente é uma pessoa. Converse, tenha diálogo. Quando a gente conversa, a gente consegue saber o que está se passando dentro dela. Então converse, tenha diálogo. Quando há injustiça ou excesso de severidade, pais, nós temos que ter autoridade, não autoritarismo. Autoridade, não autoritarismo. Podemos dar limite, sim, mas podemos dar limite com graça, com misericórdia. Eu estou falando isso porque eu sou seu pai. Pronto, acabou, cala a boca. Não é assim. Eu não estou dizendo que você vai deixar o seu filho falar, não se trata disso. Mas muitos pais agem dessa forma, de severa, porque é pai, porque é mãe, cala a boca e acabou, não. Aí tem outro extremo, que quando a gente trabalha com adolescente jovem, a gente depara muito com os pais. E às vezes pais vêm pedir socorro, e você mesmo às vezes precisa de socorro, né? Mas uma coisa eu aprendi, que às vezes Deus faz você passar por certas coisas para você ter experiência para ajudar outros. E assim a gente vai vivendo e dando glória. E uma mãe veio falar comigo, já é outro extremo. O que ela fazia? Ela fazia tudo que o filho fala, aquela coisa do filho ser o reizinho dentro de casa. E eu escutei isso muito de um homem, ele não é cristão, mas um homem muito sábio. Ele falando que o erro dessa geração que está acontecendo na sociedade é que os pais deixaram de querer ser respeitados para serem amados. Eu fiquei pensando, e é verdade. Antigamente você tinha que respeitar e acabou.
Não tinha essa coisa de pai e mãe. Eu não lembro da minha mãe e meu pai perguntando para mim: você me ama? Você me ama? Não lembro disso. Me respeitem. Minha mãe sempre falou assim: me respeitem. Mas hoje não. Pai e mãe querem o amor. Aí com isso, viram os bai nana, mas mãe nana, e a gente vê o que vê. Às vezes filho de 5, 4 anos, quase 10 anos, no shopping, na rua, no ônibus, quase dando na cara dos pais, dominando a situação. São dois extremos. Não temos que ser severo a ponto de mandar o filho calar a boca e também não a ponto de deixar ele falar tudo o que ele quer. É um equilíbrio. O Espírito Santo ensina isso para a gente em nome de Jesus. E a outra questão que pode irritar seu filho também, a ponto de o desanimar, é a comparação. Trocinho ruim. É comparar com outro irmão, é comparar com o filho do irmão da igreja, é comparar com o vizinho. Já pensou se Jesus fosse te comparar com outro irmão? Você ia gostar? Você gosta de ser comparado? Então não faça isso. Não faça isso. Lá em casa, meus filhos, eles sempre falam: mãe, não compara a gente, não faz isso. Engraçado que menor, eu sempre me vigiei muito, mas às vezes grande você é tentado, né? Às vezes você escorrega, cai nessa tentação. Ai, meu Deus, mas a comparação pode matar alguém. Você pode matar alguém, sabe por quê? Ninguém é melhor do que ninguém, somos diferentes. Ninguém, tem aqui, ó, a irmã Adriana é prova, tem 3 filhos, que são gêmeos, 3 gêmeos. Mas cada um tem sua personalidade. Um é mais espontâneo, o outro é mais tímido, o outro é meio termo. Ele nem é tão espontâneo, nem é tão tímido. Isso aí faz parte do ser humano. E nós, como pais, nós temos que respeitar isso. Nós, como professores, nós temos que respeitar isso. Às vezes, como professor, a gente erra também. A gente compara um aluno com outro. O que faz irritar também o seu filho e venha desanimar? Quando você não tem tempo para ouvi-lo. Quando você não ajuda na sua necessidade. Esses dias, uma pessoa conversou comigo. Eu falei: não é possível. Não é possível. Eu sou muito observadora lá em casa. Eu sou muito observadora. E eu sempre peço ao Senhor: Deus, não deixa eu ficar enganada. Não deixa eu ficar enganada. E eu já sei perceber quando as crianças lá em casa, as crianças, né, não estão... Tem alguma coisa estranha. E eu chego ali juntinho. Não, nada não. Eu falei: fala, o que é? Vamos conversar. O que está acontecendo? O que você está pensando? O que está se passando? E ali eles vão lá. Às vezes não querem, respeita o momento. Mas às vezes lá na frente eles vão e conversam e falam. Eles têm que ser ouvidos. Não é possível um pai ou uma mãe ver um filho que só fica, aceitar que um filho só fique dentro do quarto, que passe a noite toda num jogo e dorme o dia inteiro, aceitar isso. Isso não entra na minha cabeça, irmãos. Isso não entra na minha cabeça. Ontem os meus sobrinhos foram dormir lá em casa, eles estranharam, porque infelizmente eles não têm mãe e são criados pelos avós. E os avós já são idosos, não têm a mesma energia. Eu imagino que eles devem passar a noite no celular. E quando deu 10h30, eu falei: eu vou pegar o celular, tá? Pra gente dormir, que é hora de dormir. Eles ficaram... Eu senti que eles ficaram desnorteados. Eles, para dormir, foi um custo, mas eu peguei o celular, eu tirei o celular. E conversei e falei: ó, vou pegar o celular porque agora é hora de dormir. Tudo tem sua hora, tudo tem seu tempo. Então, não é possível que um pai ou uma mãe está vendo que aquele filho está necessitando de alguma coisa, está necessitando de atenção. E ele está se isolando no quarto, fazendo algo sozinho. Às vezes está na internet que o pai e a mãe nem sabem o que é. Às vezes está conversando com uma pessoa distante, porque não tem atenção para ser ouvido dentro da própria casa, pelas pessoas que tinham mais que ouvi-los. Então, ouça, pergunta o que está se passando, tente ajudar os seus filhos nas suas necessidades, em nome de Jesus. Efésios 6:4 diz assim: e vós, pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a admoestação do Senhor. Amém? Ensine a palavra de Deus para os seus filhos. Ensina o menino no caminho que deve andar, é juntinho. Faça o culto doméstico. Invista, faça a sua parte.
Faça a sua parte para que depois a sua consciência não venha doer, não venha pesar. E você não venha estar com suas mãos vazias e sujas diante do Senhor, porque você não fez a sua parte. Faz a sua parte. Claro que vai chegar uma hora que a decisão é do filho, é da filha. Não está no nosso controle. Mas você vai ter a consciência que você fez a sua parte. Que você ensinou ele no caminho, que você estava junto. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ufa. Amém? No versículo 22 diz assim a palavra: esses são princípios que nós devemos refletir a supremacia de Cristo no relacionamento familiar. Agora nós vamos ver a supremacia de Cristo, como que nós temos que viver na sociedade, os nossos direitos e deveres como cidadãos. Amém? Diz assim, servos. A Bíblia usa uma expressão servo, mas vamos trazer para a gente aqui, empregados, funcionários, né? Obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando somente agradar a homens, mas em sigileza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quando fizestes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Então nós que trabalhamos, nós que somos empregados, nós que exercemos a função em algum lugar, nós temos que ser os melhores funcionários. Quando a gente fala de melhor funcionário, a gente não fala daquele, até uma expressão feia, né, popular, aquela pessoa que fica elogiando, que fica, sabe, paparicando. Não, é você trabalhar de forma correta, é você ser honesto, é você ser justo, é você chegar no horário, né? É você chegar no horário. Tem pessoas que tem 15 minutos de tolerância. Sempre está nos 15 minutos, sempre está na tolerância. Nunca faz algo diferente de chegar 15 minutos antes, mas sempre está ali, na tolerância. Não. E infelizmente, irmãos, o nome do Senhor tem sido envergonhado aí fora, nos trabalhos, porque o cristão, por achar que é cristão, sou filho de Deus, eu sou filho, sou cabeça e não cauda. Mas o abençoado chega atrasado, falta, mete atestado, arruma contenda, faz tudo reclamando. O patrão pede uma coisa, faz tudo reclamando. Ele está mostrando a supremacia de Cristo em que nisso? Ele está mostrando a filiação em Deus em que nisso? Ele está sendo uma vergonha. Ele está sendo uma vergonha. Mas que nós possamos mostrar a supremacia de Cristo lá no nosso trabalho. Ser o melhor funcionário. Para ser o melhor funcionário, não precisa viver paparicando, elogiando, não. Vocês entenderam o que eu quero dizer, a expressão popular, né? Não. É você sendo eficiente, cumprindo os seus deveres. E isso se atrai para quem é aluno. Os alunos que se dizem crente é uma vergonha nas escolas. É uma vergonha. A minha filha, ela começou a tentar implantar na escola dela um momento da palavra, né, com os colegas. E ela tinha um colega que o menino batia no peito. Eu toco tudo. Toco tudo de ouvido, toco muito. Realmente, ela falou, mãe, quando o menino toca é algo assim. E aí eles começaram, né? Ela ficava sozinha, isoladinha lá na escola. Aí as pessoas se aproximavam, eles começaram, aí ela desanimou, ela parou. Por quê? Porque eles queriam somente um canta, louva, louva, canta, canta, louva, louva, canta, e não queria nada de ler a Bíblia, de ler a palavra, de conhecer a palavra de Deus. E ela começou a fazer. E as pessoas que estavam participando, que se diziam cristãs, esse próprio menino, de 10 palavras, 9 era palavrão. Você está sendo filho de Deus em quê na sua escola? Colando, não estudando, zoando, fazendo bullying com quem é de cor diferente, peso diferente, cultura diferente, nível social diferente. Nós não somos melhores do que ninguém, nada. A Bíblia diz isso. Se o próprio Deus não faz acepção de pessoas, dirá nós,
pobres pecadores, miseráveis pecadores que somos. Então, faz o seu trabalho com excelência. Em nome de Jesus, trate o seu patrão com respeito, porque antigamente os escravos, os servos também eram perversos. Aqui, muitas das vezes o que acontece? A pessoa pensa porque se converteu, agora eu sou de Jesus, eu vou ser empregado, eu vou ser patrão. Já pensou se todo mundo fosse patrão, irmãos? Já pensou? Não. Na graça comum, todo mundo tem a sua função, irmãos. Eu acredito que Deus colocou uma aptidão em cada um obedece, tem seu livre-arbítrio de obedecer ou não. Eu me vejo ou ensinando ou cozinhando. Não me vejo fazendo outra coisa. Respeito todas as profissões, acham todas honrosas, todas importantes, mas eu não me vejo fazendo outra coisa, não adianta. Eu sinto, sabe, de mim. E assim é todo mundo tem a sua função. Mas o que você for fazer, faça como estivesse fazendo para o próprio Deus. Você vai faxinar uma casa, faxine como estivesse faxinando para Jesus, fosse a casa do próprio Jesus encarnado. Você vai atender um cliente, atenda com maior educação, como se estivesse recebendo o próprio Jesus. Mas ao contrário, às vezes porque a gente trata as pessoas conforme a aparência, conforme a sua posição social, ou às vezes nós achamos por ser irmão na fé, a gente pode tratar de qualquer jeito, meu irmão na fé. Não, pelo contrário. Então, a gente tem que se aplicar os ensinamentos de Cristo em tudo que a gente for fazer. Que tudo que a gente for fazer, a gente tem que colocar isso na mente e no coração. Que estejamos fazendo para o próprio Deus, como diz aqui, fazendo tudo, a gente acabou de ler, tudo quanto fizeis, fazer de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Amém? Que o Senhor vai recompensar. Amém? Em nome de Jesus. Claro, irmãos, que isso tudo se aplica primeiramente à obediência ao Senhor. Ao Senhor, acima de tudo, e a sua palavra. E agora também vem a vez de quem? Dos senhores, ou seja, trazendo para os nossos dias, para o patrão, lá no versículo 24, no versículo 4:1, que diz assim: Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Os patrões antigamente, os senhores, eram muito cruéis. Os servos não tinham direito nenhum. E aqui, a Bíblia não fala, depois que o patrão se converter, que ele tem que mandar os empregados embora, que ele tem da liberdade para todo mundo. Não, mas diz o quê? Que ele tem que ser um patrão diferente, um patrão justo, um patrão que trata os seus empregados com justiça, que dá os seus direitos. Às vezes um patrão é cristão e ele emprega um irmãozinho em Cristo. Aí ele acha só porque é seu irmão em Cristo que ele tem que dar menos valor ou que ele não tem que dar os seus direitos. É o contrário. Aí que ele tem que ser mais justo ainda, porque a Bíblia diz que a gente tem que tratar, o versículo que diz, os domésticos da fé. Você não tem que dar emprego para o seu irmão em Cristo para você ver uma vantagem em cima dele, não. Isso é pensamento diabólico, mesquinho, avarento. Você tem que empregar o seu irmão em Cristo para dar uma oportunidade, para melhorar a vida do seu irmão, para levantar a vida do seu irmão, para o seu irmão ter dignidade para levar o pão para sua casa. É essa a visão de um patrão cristão, um patrão que leva a supremacia de Cristo para a sua vida. Como é que se fala? Sonegar impostos, não sonegar os direitos de funcionário, dar férias, 13º, amém? Fazendo tudo como se fosse para o próprio Deus, em nome de Jesus. Ser um patrão segundo os princípios de Cristo, ser um empregado segundo os princípios de Cristo. Lá em Efésios 6:9 fala para os patrões, e diz assim:
E vós, senhores ou patrões, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é vosso e está no céu, e para com ele não há distinção. Ou seja, patrão, filho, você que é patrão, cuida bem dos seus empregados, porque eu estou aqui no céu, mas eu estou olhando. Eu estou olhando se você está sendo justo, se você está sendo um bom patrão, se você está sendo um patrão segundo a minha palavra. Eu estou vendo, filho. Você agora é meu. Então, viva a supremacia de Cristo no seu trabalho, como na sua função como patrão. Seja justo, haja com equidade na vida dos seus funcionários e glorifica o meu nome. Não quer dizer que o patrão vai ser, agir de qualquer maneira, ou que o empregado também vai querer abusar do patrão. Não, é cada um. A mesma questão da asa do casamento é a mesma coisa do empregado e do patrão. O empregado fazendo a sua função com alegria e o patrão dando os direitos do seu funcionário com alegria, sendo um patrão diferente. Amém? Sendo assim, irmãos, cada trabalho que a gente for fazer, antigamente na Idade Média tinha de separação. Ser de Cristo, ter uma função sacerdotal, ter uma função no âmbito religioso, era só para padre, pastor, bispo, e quem trabalhava fora da igreja era o quê? Era o trabalho secular. Mas Cristo veio quebrar isso, mostrando o quê? Que quando nós somos dele, ele nos quer por inteiro. A nossa vida em todas as áreas tem que ser dele. E em todas as áreas da nossa vida, nós temos que viver para a glória e honra do nome dele, em nome de Jesus. Vivendo da melhor maneira possível. A gente, para exaltar o nome de Jesus, a gente não precisa ser pastor. A gente, para exaltar o nome de Jesus, a gente tem que estar onde a gente está e fazer o nosso melhor, como estivesse fazendo para o próprio Cristo, amém? Servindo ao Senhor, tendo a direção de como viver e agir em cada área das nossas vidas, com os nossos olhos focados em Cristo Jesus, e nos perguntar, como Jesus faria no meu lugar? Qual atitude Jesus iria tomar no meu lugar? O que diz a sua palavra? O que meu Pai que está no céu me ensina por esse determinado assunto? Como eu tenho que agir? É assim, irmãos, em toda a nossa área da nossa vida. Vamos viver Cristo na nossa família e na nossa sociedade. Assim nós vamos viver, glorificar e exaltar o nome dele, irmãos. Em nome de Jesus, amém? Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé, mas que eu e você possamos viver Cristo, em toda a área da nossa vida, por completo, confiando nele, descansando nele, depositando nele a nossa confiança, amém? Pai, graças te damos, Senhor meu Deus, por estarmos aqui, Senhor, por esta rica e poderosa oportunidade. Senhor, tu sabes, ó Pai, que eu ministrei essa palavra, eu falei dessa palavra, porque essa palavra cortou em mim primeiro, tem cortado, Senhor. Tem ministrado sobre o meu coração. Por isso eu senti do Senhor a importância desse assunto. Por mais, Senhor Deus, que a igreja esteja vazia, mas tu sabes, o Senhor já sabia quem estaria aqui. Tu sabes que nós precisamos da Tua luz em todas as áreas da nossa vida, Pai. Senhor, sonda os nossos corações, ó Pai. Visita cada área da nossa vida que a gente ainda não se quebrantou e não te deu liberdade, meu Pai. Ensina-nos, Senhor, a ser uma pessoa melhor a cada dia. Transforma o nosso coração, Pai. Que o nosso coração verdadeiramente se torne a habitação do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Porque somente com um coração transformado, a gente vai ser uma pessoa diferente. Um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um empregado melhor, um amigo melhor, um irmão em Cristo melhor.
somente com a tua graça, com a tua misericórdia, com a transformação do teu Filho em nós, Pai. Por isso, Senhor, sonda o nosso coração, Senhor. Nos esvazie de nós mesmos, Senhor. E que de hoje em diante, Senhor, a nossa casa possa viver o teu evangelho por completo, Senhor. Que nós possamos viver Cristo primeiramente em nossa casa. Que nós possamos viver Cristo primeiramente no nosso trabalho, na nossa escola. Que aonde a gente for, viemos viver Cristo, Pai. E que aqui dentro seja um reflexo do culto que a gente tem dado com a nossa vida, por onde a gente tem passado, Senhor. Para a tua glória, para a tua honra, para o teu louvor, Senhor. É o que nós te pedimos, por favor, Senhor. E visita cada família também, Senhor. Cada família que tem vivido uma farsa. Quantos casamentos falidos, Senhor, com uma máscara de bem-sucedido. Mas tu és a ressurreição e a vida, Senhor. O Senhor pode ressuscitar os casamentos. O Senhor pode ressuscitar as famílias. O Senhor pode ressuscitar o respeito dos filhos com o pai, com os pais. O Senhor pode ressuscitar o jeito dos pais tratarem os filhos. Ó Senhor, se tem alguém aqui que é patrão, Senhor, dê sabedoria para lidar com seus empregados, que seja um patrão justo, um patrão que glorifique o teu nome. Muitos aqui eu acredito que são empregados, Senhor, que seja o melhor empregado, não para sua vanglória, não para bater no peito e dizer que é o melhor ou que é melhor do que alguém, mas para ser um funcionário que diga: eu primeiro sou funcionário de Jesus, eu primeiro sou funcionário de Cristo, eu estou crucificado com Cristo, por isso não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Oh Pai, que assim seja a nossa vida, aonde a gente for, e que comece na nossa casa, Senhor, que comece na nossa casa, viva em nossa casa, Senhor, e abençoe as famílias para a glória do teu nome. E eu sei também que o Senhor é Deus, que também, além de transformar famílias, o Senhor restitui famílias. Então restitui família também da vida dos meus irmãos, Pai, para a glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo. E toda a honra, toda a glória pertence somente a ti, ó Pai, Santo de Israel, em nome de Jesus.